Você está ouvindo a Rádio do Professor, a sua rádio da web. Obrigado pelo acesso. Estamos transmitindo nossa programação em caráter experimental. Envie sua sugestão de programação. A nossa programação é você quem faz. Rádio do Professor. Ouça essa ideia. Os melhores serviços de rodas esportivas, borracharia, vulcanização, pneus novos e usados e consertos em jantes simples e magnésio é na Opção Rodas. Rua Siriri, com Coelho Campos, Aracaju, Sergipe. Ligue agora e confira nossos preços. 79-9948-5719. Opção Rodas, a sua loja de rodas esportivas em Aracaju. Bom dia! Está no ar mais um programa Bom Dia, Professor. Hoje um oferecimento dos produtos Moranguinho, da churrascaria Fogo de Chão e da Opção Rodas, a sua loja de rodas em Aracaju. Estamos abrindo o nosso programa hoje com uma palavra de ordem dos tempos contemporâneos. Tecnologia. Vimos uma reportagem ontem no programa Globo Ciência sobre a tecnologia dos códigos de barra. O que essa tecnologia trouxe de benefício para a sociedade moderna, para esse mundo tecnológico, esse mundo avançado, esse mundo high-tech, o que essa tecnologia veio agregar de valor à vida do homem moderno e o que essa tecnologia representa hoje para facilitar a vida da sociedade como um todo. E assistindo a esse programa sobre a tecnologia dos códigos de barra, vendo as reportagens feitas pelo Globo Ciência nos supermercados, nas agências do Correio, me fez voltar no tempo, pegar a minha máquina do tempo imaginária e lembrar da época em que você, numa fila de supermercado, que não era a era de plástico, né, como é hoje, tudo é cartão de crédito, são as embalagens, são todas as tecnologias voltadas para o mundo de plástico, o dinheiro de plástico e por aí vai. E não havia código de barra. Então, havia umas máquinas que não eram digitais, eram máquinas absolutamente de engrenagens mecânicas, e as redes de supermercado tinham as caixas registradoras, os empacotadores, com as embalagens, os pacotes de papel, né, ou de papelão, aquele papel que a gente chamava papel embrulho, e as mercadorias, os preços das mercadorias eram digitados, que não era dígito, sim, seria dígito, mas eram teclados, vamos dizer assim, eram teclados um a um naquelas máquinas mecânicas, e depois, então, era puxado o valor total, a soma total. Bom, gente, em primeiro lugar, a menina tinha que ter uma capacidade de elaborar as 4 operações matemáticas, as contas, né, subtração, adição, divisão, multiplicação. E não havia também as calculadoras para dar o valor somatório exato. Então, a máquina processava isso, ela puxava o total, mas ela tinha que saber, de acordo com quanto a pessoa estava pagando, quando não era pagamento feito em cheque, ela tinha que saber e fazer o cálculo do troco, e às vezes isso demandava tempo.
tinha que parar para fazer conta no papel, etc. Você pode imaginar que loucura não era fazer uma compra de supermercado há alguns anos atrás. Estamos falando aí cerca de, vamos botar, 35, 40 anos atrás. E se você que está ouvindo o nosso programa não faz parte dessa geração, pare um pouco para refletir sobre isso e ver qual é o impacto que essas pessoas que hoje estão com 45, 50 anos ou um pouco mais aprenderam com essa sociedade. Vale ressaltar que as populações ou a população das grandes concentrações, das grandes metrópoles, eram bem menores. O fluxo nos supermercados eram bem menores do que hoje. E nem todas as pessoas tinham acesso ao supermercado. O supermercado era um privilégio de poucos. Então, esse programa está longe de ser um programa saudosista. Esse programa está longe de querer retroceder ou de dar vários passos para trás, quando a palavra de ordem hoje é tecnologia, é avançar ao invés de retroceder. Mas lembrando também daquela época, isso me faz refletir que as pessoas eram mais pacientes. As pessoas aprendiam com esse exercício a ter mais paciência, a ser mais tolerantes, a aguardar, a esperar, e aquilo fazia parte de uma rotina normal das pessoas. O mundo, sem dúvida nenhuma, está muito melhor com a ajuda das tecnologias. Mas eu diria que em termos de qualidade de vida, em termos de grau e níveis de estresse, se vivia melhor naquela época, naquele tempo, naquela sociedade. Mas a gente não está aqui para dar passos para trás. Estamos querendo seguir em frente. E quem me conhece, colegas, professores, amigos pessoais, etc., a família, sabe que a gente já há algum tempo vem escrevendo um livro de contos e que, inclusive, eu nem sei se vou publicar. Já falei isso aqui várias vezes, né? Mas o fato é que a gente já vem escrevendo e relendo o primeiro conto, o conto que abre esse nosso livro. Eu estava verificando, lembrando aí do meu tempo de adolescente, que eu tive uma experiência muito importante que, com certeza, marcou a minha vida para sempre. Eu sabia que ia marcar, e isso eu digo lá no conto. E esse conto se chama Joá Era um Cara Legal. E é assim que nós vamos abrir uma série de programas de contos, não é? Porque se eu não vier a publicar esse meu livro de contos, pelo menos ele vai estar aqui registrado no programa Bom Dia, Professor. Eu tenho certeza que você vai gostar. Você que está antenado às grandes tecnologias. E o conto fala exatamente disso, de pessoas que não têm ainda hoje acesso a essas tecnologias e que na época, não é, quando esse fato ocorreu, era muito, muito, muito menor do que hoje o acesso a essas tecnologias. Então, quero abrir essa série, né, especial do programa Bom Dia, Professor, com o conto Joá Era um Cara Legal. Então, vocês vão ouvir e eu espero que vocês gostem desse conto. E no nosso prefácio do livro a gente diz o seguinte: como diz o jargão popular, todo homem, para se sentir realizado, tem que plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. Bom, até aqui nada de novo. Mas gostaria de contar algumas experiências de vida nesse momento, e se isto vier a transformar algum dia em livro, não significa exatamente que passei por esta vida sem me realizar, ou ainda que esta realização só foi concretizada a partir da sua publicação. Sinceramente, eu não posso me queixar de nada. Não tenho a pretensão de me tornar um best-seller ou ainda um escritor famoso. E eu vi outro dia na televisão um jornalista desses famosos
que eu vou preferir não citar o nome e nem declarar aqui nada sobre ele. Ele disse o seguinte: já fiz tudo na vida, mas agora eu posso me hospedar em um hotel e no ato de preencher a ficha onde tem escrito lá profissão, vou preencher escritor. É que ele havia acabado de publicar o seu primeiro romance. Bom, eu acho isso uma bobagem. Para mim, como dizia Monteiro Lobato, e eu concordo plenamente, escritor é todo aquele ou aquela que simplesmente escreve. Então, acho que tudo é uma questão de momento, de decisão. Você, um belo dia, para em sua casa e resolve começar a escrever tudo que tem vontade. Basta ter um papel e uma caneta à mão e pronto. Hoje em dia, as pessoas podem se dar o luxo de poder escrever em um computador. Aliás, este, entre aspas, milagre da tecnologia terá um capítulo especial só para ele no nosso livro. Foi exatamente em um período de eleição que me dei conta que já havia chegado o meu momento para começar a colocar para fora tudo o que estava dentro da minha cabeça. Eu fui votar no Colégio Getúlio Vargas, onde estudei toda a minha infância e adolescência, e aproximadamente isso já vai aí muito mais de 30 anos, né? E exatamente 30 anos depois, quando eu fui votar, lá estava uma árvore linda, a qual eu e alguns colegas havíamos plantado, né, no período do curso primário, no dia de abertura da festa da primavera. Então eu lembrei daquele jargão popular e resolvi que não podia mais adiar esta vontade enorme de escrever sobre um pouco de tudo. E eu acredito que é assim que será o meu livro. Um pouco de tudo, para todas as pessoas, sem distinção de classe, cultura, formação, etc. Basta saber ler. Bom, quanto ao filho, isto é assunto para as próximas páginas. Eu espero que tenham uma boa leitura. O autor. Um cara legal. A ideia de fazer deste livro uma autobiografia está completamente descartada. Porém, eu não posso deixar de contar para vocês algumas passagens da minha vida que eu acho que vale a pena. Relembrar essas passagens e dividi-las com vocês será um prazer inenarrável. Na década de 70, para ser mais exato, no ano de 1977, no mês de abril, que era o período da Semana Santa, eu fui com um amigo que era seminarista, na época, né, acredito que hoje ele já esteja ordenado padre, para uma cidade do interior da Bahia chamada Barra, na região oeste do estado, com o objetivo de fazer um trabalho de campo da Universidade Católica de Salvador, onde ele, esse amigo meu, fazia o curso de Teologia e Filosofia. Bom, lá chegando, fomos muito bem recebidos pelo bispo da diocese e nos instalamos em um convento de irmãs as freiras franciscanas, se não me falha a memória. Descansamos, pois a viagem que havíamos feito foi muito longa e desconfortável. Saímos de Salvador em um ônibus comercial lotado, ficamos de pé o tempo todo, o ônibus sem banheiro, e para uma viagem de aproximadamente 10 horas. Não me lembro exatamente. Bom, após um breve lanche, fizemos algumas anotações e nos agendamos para o dia seguinte, pois teríamos então uma breve reunião com o bispo, onde ele iria expor o seu projeto para ser executado nas regiões da diocese e que não tinha paróquia instituída. Logo pela manhã, quando me levantei bem cedo, uma coisa chamou a minha atenção. Eu vi que uma freira estava colocando alguns galhos de plantas comuns dentro de um viveiro enorme de pássaro,
onde não havia teto. E eles podiam entrar e sair a qualquer hora do dia. Então eu perguntei, eles não se assustam com a sua presença? Ela tranquilamente me respondeu, olha, é mais fácil eu me assustar com eles do que eles comigo. E sorriu. Então eu prossegui. E a comida? Posso colocar a comida para eles? Ela disse com um ar de desprezo. A comida? Ora, meu filho, isto eles se viram por aí. O viveiro é só para dormir. Durante o dia eles vivem em plena liberdade e buscam seus próprios alimentos, entendeu? Bom, eu mesmo sem entender respondi que sim. Entramos para o café da manhã, fizemos uma oração de agradecimento a Deus pelo alimento, e aí eu me lembrei daqueles pássaros que com toda certeza já haviam tomado o seu café da manhã providenciado pelo Todo-Poderoso, conforme a sua promessa. Do refeitório, nós seguimos para a capela, onde já nos aguardava a autoridade eclesiástica, a sua eminência, o bispo. Ele expôs todo o seu projeto, nos instituiu a bênção de ministros da Eucaristia e, a partir daquele momento, podíamos fazer confissões comunitárias e coletivas, como também distribuir a comunhão para todos das comunidades onde iríamos atuar como ministro da Eucaristia e da Palavra. Ora, tudo aquilo me soava de maneira, digamos, inusitada. Eu tinha apenas 16 anos de idade. E por conta do meu envolvimento com um grupo de jovens católicos, eu já participava ativamente em trabalhos pastorais na zona rural. Bem, projeto exposto, cerimônias realizadas, lá fomos nós para uma comunidade chamada Olho d'Água. Seguimos de jipe, um tipo de caminhonete da época, por um caminho de estrada de barro por 3 horas e paramos em frente a umas dunas enormes de areias brancas e eu fiquei espantado, porque até então tal paisagem eu só tinha visto em lugares litorâneos. E aquela região era de sertão bem típico nordestino e bem no meio do estado da Bahia. Ou seja, lado oeste, sem mar ou praia alguma. Fiquei alguns minutos admirando aquela vista tão bela e aí o meu amigo Bertolomeu, o seminarista, me perguntou, está gostando? Eu imediatamente falei, claro, mas me diga, já chegamos? Ele disse, não, agora teremos uma parte a pé e o restante de jegue. E ele sorriu e andamos aí aproximadamente uns 30 minutos, até que de repente avistamos uma pequena caravana de sertanejos com seus animais e 2 jegues sem montaria, que logo percebi que eram os nossos animais. Nos cumprimentamos, etc. e tal, e um deles falou, sejam bem-vindos, seus padres, a sua bênção. Eu achei aquilo muito engraçado. E logo procurei consertar e dizer que não éramos padres ainda. E dos 2, apenas o Bertolomeu estava estudando com essa finalidade. E ele retrucou. É como se fosse, e riu. Tocou o seu animal e disse, me siga, vamos embora. E lá fomos nós, em uma aventura que, para mim, já estava saindo bem melhor que a encomendada. A viagem em lombo de jegue durou mais de 1h30. Chegamos finalmente a um vilarejo chamado Olho d'Água. A pequena vila era formada literalmente de casas de taipa, dessas de barro batido à mão, com pequenas vigas e galhos secos. Se alinhavam em uma reta de mais ou menos aí uns 3 quilômetros, não tenho certeza, e com uma população estimada de não mais de 1.200 pessoas. Um lugar o qual eu não poderia imaginar que existisse. Sem luz elétrica, sem água encanada, sem saneamento básico, sem escolas, enfim, um lugar ímpar.
A nossa chegada foi realmente uma festa. Cachorros magros latindo por todos os lados, aquelas crianças com suas barrigas enormes e umbigos estufados e completamente nuas, com aquela meleca escorrendo pelo nariz e gritando: Olha os padres! Vem ver, mãe! Eles chegaram! E eu, é claro, a esta altura já nem justificava mais nada. E o próprio Bertolomeu já havia me alertado no caminho que não era necessário ficar se justificando para aquele povo tão simples. Foi então que paramos em frente a uma pequena capela, bem modesta mesmo. E o chefe da caravana nos falou: os senhores ficarão hospedados aí mesmo, pois as nossas casas não têm condição para hospedar umas pessoas tão importantes. Pegamos nossas pequenas mochilas, onde havia apenas algumas mudas de roupa, e nos instalamos. A capela não tinha nenhuma divisória. Era apenas um salão e com chão de barro batido. Muito bem. Eu estava aflito por um banho. Então perguntei: onde eu poderia tomar um banho? Olha, o senhor pode ir lá no brejo, perto da plantação de arroz, e lá fazer tudo o que precisar. Respondeu. Eu não hesitei e disse: alguém pode me levar até lá? Aí o seu Tomé, que era o chefe da caravana, chamou um garoto e falou: Ô Tonho, leve o padre para o brejo que ele vai tomar banho. E fomos lá para o brejo. Tudo aquilo para mim até então estava sendo uma experiência fantástica, a qual eu já sabia que marcaria a minha vida para sempre. O moleque, meio desconfiado, ele não me olhava nos olhos nunca. Sempre de cabeça baixa e quase mudo, esboçava de vez em quando um sorriso tímido e ao mesmo tempo intrigante. Claro que eu fui o mais discreto possível e falei para ele em tom de brincadeira: olha, você pode me deixar sozinho agora, que se eu me perder de volta eu grito, tá? Ele riu e, sem pensar duas vezes, saiu em disparada. Eu fiquei por alguns momentos admirado e vendo aquela plantação de arroz. Era a primeira vez que eu via uma. Aos poucos, fui tirando a roupa e fiquei apenas de cueca, por precaução, é claro. Tomei um banho inesquecível no brejo e pude contemplar um crepúsculo sem igual. O silêncio era tão grande que chegava a incomodar. Só aí me dei conta de que realmente eu era um bicho urbano, acostumado com o barulho de automóveis, sirenes, buzinas, etc. Bom, logo mais à noite, nos reunimos na capela para a primeira celebração da liturgia da palavra. O Bertolomeu já havia programado a confissão comunitária e teríamos que preparar a comunidade para receber a Eucaristia. Foi uma noite memorável. Eu estava muito inspirado e Bertolomeu bastante concentrado no que fazia. À medida que íamos falando e nos aprofundando em temas do cotidiano, procurávamos sempre citar alguns exemplos da nossa vida moderna e adaptar ao texto bíblico que estava sendo lido. Nesta noite, a passagem bíblica foi de um trecho do Evangelho, onde Jesus fala para seus discípulos que naquela casa do meu Pai há muitas moradas, e assim fomos noite adentro. Lá pelas tantas, pude perceber que, à medida que eu falava, as expressões dos rostos eram variadas, algumas de espanto e outras de pura ignorância. Então, eu resolvi perguntar: vocês estão entendendo tudo o que estamos falando? Sim ou não? Foi aí que um senhor lá do fundo da capela levantou-se e disse: claro, seu padre, é claro que não entendemos tudo. Alguma coisa passa bem longe do nosso entendimento.
Então eu perguntei: você poderia citar um exemplo de algo que não entendeu? Sim, ele disse. O senhor falou em um montão de coisa aí, mas teve uma que realmente chamou a atenção de todo mundo aqui. Foi quando seu padre explicou que a televisão é boa e não é. Dá para explicar? Mas é claro que sim, falei já aliviado, né? É que muitos programas são úteis à nossa vida. Mas, porém, há outros que não. Eles falam de coisas de uma forma distorcida e passa a ideia de coisas ruins como se fossem boas. Entendeu? Não, ele disse. Por exemplo, a televisão tem suas novelas que mostram uma realidade da vida que não é sempre a realidade que vivemos no dia a dia. Daí eu falar que a televisão tem coisas boas e outras ruins. Entendeu agora? Bom, retrucou. Em relação às coisas boas e ruins e às novelas, tudo bem. Mas o problema é que não sabemos direito o que é televisão. Bem, aí a cara de espanto e surpresa foi minha. Se vocês sabem o que é novela, certamente sabem o que é televisão. Eu acho que vocês estão de brincadeira, não é não? Não, senhor, falo sério. Nós sabemos o que é uma novela porque nós escuta o rádio, entendeu? Televisão é só coisa de ouvir falar. Nós nunca saiu daqui da vila para a cidade. E é só lá que tem esse negócio aí de televisão. Então, nós queria que o senhor explicasse para nós, certo? Vocês podem imaginar minha expressão de espanto, né? Eu não podia crer que naquela altura dos tempos, lá no ano de 1977, alguém no mundo pudesse não conhecer a televisão. Se nunca tinham visto uma, como explicar? Bem, eu refiz as minhas emoções e procurei explicar da maneira mais simples possível. Aí é que me dei conta que o Bertolomeu estava com um ar de ironia no rosto e aquele sorriso questionador. Como você vai sair dessa? Então eu disse, vamos lá. Vocês conhecem a fotografia ou o retrato? Todos responderam sim. Pois bem, eu falei. A televisão é uma caixa com um vidro na frente que chamamos de tela. Dentro dessa caixa tem umas fotografias de pessoas, carros, animais, flores, enfim, fotografias de tudo o que vocês possam imaginar. Só que com uma diferença, é que nessa caixa que chamamos de televisão, as pessoas falam, os carros e os animais se movimentam, as flores balançam com o vento, enfim, tudo parece ter vida. Entendeu agora? Porra! Disse um deles. Então isso deve ser muito divertido. E também deve ser enorme para caber tudo isso dentro. Bom, pessoal, eu achava que havia encontrado a maneira mais fácil de explicar o que é televisão. Aí o clima ficou mais engraçado e gostoso ao mesmo tempo. Falei, seguinte, pessoal, para um pouco, escuta só. Essa caixa onde as fotos se movem, falam, etc., não é uma coisa onde nós colocamos nada dentro. Tudo isso vem pelo ar. As gargalhadas aumentavam à medida que eu tentava explicar. Imagine um adolescente de apenas 16 anos no meio de uma encrenca desta. E o Bertolomeu nem se abalava, apenas ria com eles. Seria complicado dizer de uma maneira técnica, pois vocês não iriam entender muita coisa. Basta saber que é bom, divertido
e que um dia, com certeza, vocês terão a oportunidade de ver. E aí fica mais fácil de entender. Aí, então, aquele o qual havia feito a pergunta pela primeira vez me falou o seguinte: bem, seu padre, nós aqui não tem televisão, mas nós tem Joá. Aí foi a minha vez de ignorar e me espantar com aquela afirmação. Imediatamente perguntei: e o que é Joá? Neste momento, levanta-se um cidadão com expressão muito tímida, quase sem dentes, fisionomia típica do sertanejo com aquele chapéu de couro de abas dobradas e fala: Joá, sou eu, seu padre. Eu não me contive e, rindo, perguntei de maneira muito hábil: agora chegou a minha vez de saber o porquê. Por que Joá é tão divertido? Ele, surpreendendo a minha pessoa, logo tomou a palavra e não mais devolveu. Começou a criar uma história em cima de tudo que havia sido falado até aquele momento. E o curioso é que ele interpretava cada personagem que ia criando. Uma coisa fantástica. A capacidade que aquele homem tinha para criar e interpretar era realmente algo surpreendente. Eu o comparo a um escritor que não tem alfabetização, mas mesmo assim consegue transmitir emoções, alegria e entretenimento usando apenas o seu corpo, escrevendo com gestos, palavras, emoções e muito, mas muito talento mesmo. Ficamos ali todos reféns do talento de Joá pelo resto da noite. E a essa altura eu me perguntava: que pecado esse povo pode ter a ponto da igreja incentivar a confissão para a absolvição dos mesmos? Naquele momento, estava sendo marcado na minha vida uma passagem a qual eu sabia que não só levaria comigo o resto dela, mas também me faria crescer como pessoa, me faria uma pessoa melhor e passar a olhar o ser humano com olhos mais atentos aos seus verdadeiros valores. Joá era um cara legal. Bom, pessoal, e assim nós encerramos aqui a nossa série de contos. Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro conto que abre o nosso livro de contos e reflitam sobre a figura do Joá e daquele povo, daquela vila de Olho d'Água. Nós que vivemos cercados de tecnologias, nós que somos pessoas que somos intolerantes e achamos que somos os únicos que temos o direito e o acesso a essas novas tecnologias, é preciso se pensar, ou melhor, se repensar na dimensão continental do nosso país e procurar cada um fazer a sua parte para que essas tecnologias sejam mais acessíveis e que de forma inclusiva possa trazer benefícios a todos, mas a todos mesmo, sem distinção, todos os brasileiros espalhados por esse nosso grande Brasil continental. Bom, vamos dar uma pausa aí para os nossos reclames e voltamos já já. Fique aí, não saia daí que a gente volta já já.
O jeito gaúcho de fazer churrasco você só encontra no Fogo de Chão. Há mais de 25 anos, a experiência desta culinária original, associada a um ambiente moderno, faz do Fogo de Chão o local ideal para suas refeições de lazer e negócios. No Brasil ou nos Estados Unidos, o Fogo de Chão oferece a você a mesma qualidade da carne, o mesmo cuidado na sua preparação e um excepcional serviço ao cliente, que fazem do Fogo de Chão uma referência internacional. Fogo de Chão, o jeito gaúcho de fazer churrasco. Estamos de volta, pessoal. Bom, eu espero que realmente o nosso programa hoje, o Bom Dia Professor, esteja lhe proporcionando boas emoções e que isso possa levar você a fazer reflexão. Eu queria mandar um recado para os meus alunos do ensino médio e os meus alunos da rede particular e também da rede pública, da rede estadual, que reflitam sobre essa, digamos, esse conto, essa passagem da vida do Joá. O Joá, que era um homem simples, um homem do sertão, mas que não tinha acesso às tecnologias, mas mesmo assim conseguia colocar suas emoções para fora. Que vocês consigam, através da tecnologia, das redes sociais, usar todo esse aparato a favor de vocês para construir uma sociedade no futuro cada vez melhor. Fiquem atentos para que essas tecnologias não levem vocês, não transformem vocês em pessoas intolerantes, em pessoas que querem respostas imediatas na mesma velocidade da rede mundial de computadores. A vida, ela tem que ser olhada com perspectiva de crescimento, ela tem que ser olhada com o foco nas grandes tecnologias, no acesso a essas tecnologias, mas elas devem ser usadas ao nosso favor, para o nosso benefício. Não esqueçam disso, tá bom? Um beijo grande para vocês todos aí da rede particular e da rede pública, meus alunos queridos. Bom, gente, vamos agora ao nosso quadro Bom Dia Musical, ok? Hoje com uma música especial do nosso grande Lenine. Com vocês, Bom Dia Musical. As melhores músicas na melhor web rádio da internet. Fique ligado e confira as novidades em primeira mão. Até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal. Eu finjo ter paciência e o mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Pouco mais de paciência. Será que é tempo que lhe falta pra perceber?
Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para. A vida não para, não. A vida não para. Puxa, vocês são mesmo fãs da Moranguinho, hein? E se vocês fossem do tamanho dela? Ia ser incrível! Pequena garota, grandes possibilidades. Conheça a linha Moranguinho. E de volta, estamos aqui para o bloco do Bom Dia Culinária, ok? Faça essa delícia hoje, veja essa nossa dica de culinária, reúna sua família no dia de domingo para comemorar coisas boas, para celebrar a união da família, a paz. Vamos falar de coisas boas, a gente precisa fazer a campanha pelas coisas boas em família. Vamos então curtir o nosso Bom Dia Culinária. Feijoada rápida surgiu, meu aniversário é dia de Natal. E aí a rapaziada telefonando pra mim, Elisa, eu estou chegando. Abri a geladeira, peguei o feijão, a charque, o picadinho, o alho, o coentro, juntei tudo. 30 minutos na panela, fogo quente, samba rolou com essa feijoada rápida. Os ingredientes para essa feijoada rápida: meio quilo de feijão escaldado, 200 gramas de charque, 200 gramas de picadinho, uma calabresa, coentro e cebolinho, uma cabeça de alho picado. Agora é o seguinte, primeiro o feijão, depois a charque, agora o picadinho, vem aí a calabresa, coentro e cebolinho e por fim o alho. Depois que tiver todos os ingredientes na panela, vamos colocar agora a água. É aproximadamente 1 litro de água. Para mim, a charque já deixa um salgadinho bom. Para quem quiser mais, sal a gosto. 30 minutos na panela e aí vamos nos deliciar. Quando o aroma da feijoada começar a perfumar a casa, é sinal que tá boa. É rango bom, 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 é rango bom. Feijoada rápida, esse é meu rango bom para vocês.
Nosso programa está chegando então ao seu final e vamos agora à dica do professor Agenor Meirelles. Olá, a minha dica de hoje é sobre o Enem. Você que é aluno do terceiro ano do ensino médio e que está pleiteando uma universidade, fazer o vestibular para uma faculdade de qualidade, não perca o prazo para a inscrição do Enem 2013. Entre no nosso site, você já tem aí os nossos contatos. Vá lá no site professoragenormeireles.webnode.com. Logo na primeira página você pode fazer a sua inscrição eletrônica, a sua inscrição online e lá mesmo acompanhar todo o processo, ver o seu local e data de prova, não perder prazos, ver horário, ver tudo. Gente, não perca essa oportunidade. O exame do Enem já é um exame consolidado, obviamente que teve os seus momentos de crise, de fragilidade, mas é um programa fantástico do governo federal e a gente tem que, como educador, como professor, incentivar os nossos alunos. Inclusive, eu gostaria de dizer aos alunos também do segundo ano do ensino médio que façam o Enem a título de experiência, de verificar o grau de dificuldade das avaliações, das provas, de verificar a grade de conteúdo, não é? O currículo de conteúdo, a grade curricular disso, para que você já na sua fase realmente definitiva, na sua fase conclusiva para prestar o exame do Enem, você já tenha experiência e possa realmente pleitear uma vaga numa universidade de qualidade, numa universidade pública, estadual, federal. O Enem é realmente uma etapa imprescindível para o pré-vestibulando, para aquele aluno que está saindo do ensino médio e que ele não pense que ao momento em que ele conclui o terceiro ano do ensino médio, no momento em que ele conclui o seu curso técnico, o seu curso profissionalizante, ele já está cumprindo as etapas de, digamos assim, de educação, de estudo da sua vida. Estudo nunca é demais, a gente não deve parar nunca. Até mesmo nós, professores, profissionais da educação, estamos sempre procurando fazer novos cursos de pós-graduação, de especialização, para poder também ter essa didática e estar inserido no atual contexto educacional brasileiro. E, por que não dizer, ser responsável pela inserção no mercado de trabalho desses nossos jovens, pelo encaminhamento. Então, a minha dica de hoje é inscrição para o Enem já. Visite o nosso site, professoragenormeireles.webnode.com. Logo na primeira página, você já faz a sua inscrição e pode acompanhar todo o processo. Ok, pessoal? Essa é a nossa dica de hoje. Um beijo grande, até a próxima. Tchau, pessoal. Bom, pessoal, é o nosso programa Bom Dia Professor, de todo domingo. E você já sabe. Para participar do nosso programa, você pode enviar o seu e-mail para tvdoprofessor@hotmail.com ou professoragenormeireles@hotmail.com. Meireles com um L apenas. Ligue também para os nossos telefones 8736-6164, 9274-5208, 8240-1475 ou 9612-9377. Participe, mande a sua sugestão de pauta, nós entraremos em contato com você. Rádio do Professor, ouça essa ideia.
E nós ficamos por aqui, pessoal. Lá se foi mais um programa Bom Dia, Professor. Eu espero que você tenha se divertido. Eu espero que você tenha aproveitado a dica do professor, a dica do mestre. Espero que a sua família se reúna hoje para fazer essa nossa delícia do Bom Dia Culinária. Espero que você tenha curtido a música do Lenine. Enfim, é o Bom Dia Professor aqui do seu lado, todos os domingos, todas as manhãs de domingo. Eu espero que todos tenham um domingo excelente com sua família, aproveitem bem o domingo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, pessoal! Você está ouvindo a Rádio do Professor, a sua rádio da web. Obrigado pelo acesso. Estamos transmitindo nossa programação em caráter experimental. Envie sua sugestão de programação. A nossa programação é você quem faz. Rádio do Professor. Ouça essa ideia.